Oi gente, bem-vindo ao portal Vestibulana e hoje teremos uma videoaula de Química sobre modelos atômicos. Mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo com seus amigos, se inscrever no canal e também ativar o sininho de notificações. Vamos lá! Tudo começou quando Leucipo e Demócrito, mais ou menos ali no ano de 400 a.C., estavam tentando definir qual era a substância vital que formava todo o universo. E eles chegaram à conclusão que os átomos eram os formadores de tudo. Ou seja, toda a matéria era formada por átomos, que são, na visão deles, corpúsculos indivisíveis. Por muito tempo, não se falou mais nisso, até que em 1808, Dalton propôs o primeiro modelo atômico, o qual ele dizia que os átomos eram esferas maciças, indivisíveis e indestrutíveis. Dalton também pontuou que os átomos de um mesmo elemento são iguais e átomos de elementos diferentes são completamente distintos. Outra ideia de Dalton é que os átomos se rearranjam para formar novos elementos. Um exemplo é o hidrogênio com o oxigênio que se rearranjam para formar a água. Hoje, com os nossos conhecimentos atuais, podemos descartar o modelo de Dalton, porque nós sabemos que o átomo não é uma esfera maciça e ela pode sim ser dividida lá na fissão. Também, essa ideia de que átomos diferentes são completamente distintos e átomos parecidos são iguais também é errônea, visto que existem os óbaros e os isótopos, né? Depois de algum tempo, surgiu o segundo modelo atômico, em 1900, que é o modelo de Thomson, o qual ficou conhecido como pudim de passas, porque ele diz que os átomos são uma massa homogênea com elétrons incrustados, porque ele descobriu os elétrons, e ele descobriu que é uma carga negativa. Já já eu explico como ele descobriu isso. Mas Thomson também disse que todo átomo no seu estado fundamental é neutro, ou seja, possui a mesma quantidade de carga negativa e carga positiva. No seu experimento, ele pegou um tubo catódico e ele colocou um feixe luminoso que sempre percorria em movimento retilíneo. Então, ele conectou dois ímãs, um em cima e um embaixo. E ele percebeu que quando ele soltou os feixes luminosos, eles todos foram em direção ao ímã de polo positivo. Ou seja, ele percebeu que os feixes luminosos estavam repelindo do polo negativo, descobrindo assim que as partículas são negativas. Depois de algum tempo, surgiu o terceiro modelo atômico, lá em 1911, e ele também ficou conhecido como modelo planetário. Eu tentei desenhar, mas não ficou muito bom. Rutherford descobriu o núcleo, e ele disse que o núcleo era muito densa e muito positiva do átomo. Ele dividiu o átomo em duas regiões, em eletrosfera e núcleo. A parte da eletrosfera ficava muito vazia e o núcleo sempre muito denso. Então, ele fez um experimento. Agora eu vou falar um pouquinho como Rutherford descobriu o núcleo. Ele fez o seguinte experimento. De um lado, ele colocou uma fonte radioativa que emitia raios alfa. São raios muito positivos e muito pesados. E do outro lado, ele colocou como se fosse uma pastilha bem fina de ouro. E ele foi lançando os raios. E ele percebeu que muitos passavam com muita tranquilidade, eles só iam. Mas depois de algum tempo de experimento, ele estava percebendo que alguns raios estavam desviando o caminho. E depois de muito experimento, ele percebeu que alguns raios estavam voltando, estavam batendo e voltando. Mas como isso seria possível, sendo que o raio é totalmente pesado e a pastilha é fininha? Foi aí que ele percebeu que os raios que estavam passando e indo, estavam passando pela eletrosfera, que é uma área vazia. O que estavam desviando, estavam batendo no núcleo, tipo, encostando no núcleo e desviando. E os que voltavam, estavam batendo em cheio no núcleo e retornavam, descobrindo assim o núcleo. O modelo de Rutherford é muito válido, entretanto, houve um pequeno problema. Por conta do modelo planetário, Rutherford propôs que os elétrons eles andavam em espiral, assim. Então, dessa forma, os elétrons eles perdiam a força e se colidiam com o núcleo, formando assim o colapso atômico.
Gente, montei aqui a segunda parte da aula e última. E vamos falar um pouquinho sobre o modelo de Born, também conhecido como Rutherford-Born. O Paul Born tentou explicar e resolver o colapso atômico de Rutherford, propondo a existência de camadas circulares com um nível mínimo de energia, os quais os elétrons giram e não caem, porque eles têm a energia mínima para aquele nível. Born também propôs os saltos eletrônicos, ou seja, um exemplo. Aqui tem um elétron. E esse elétron recebe energia do meio. Assim, não vamos definir de onde ele recebeu essa energia. Só sabemos que ele recebeu uma energia e ele conseguiu a energia mínima para pular para aquela camada. Quando ele perde energia, ele volta para aquele nível do início, liberando assim luz, também conhecido como fóton. O modelo de Born teve um problema. Ele só conseguiu explicar os átomos que tinham somente um elétron. Assim, um cara que não é muito conhecido, mas é muito importante, chamado Sommerfeld, em 1915, conseguiu resolver o problema de Born, criando dessa forma os subníveis SPDF. Sommerfeld também propõe que para cada camada existe uma órbita circular e N-1 órbitas elípticas. Lembrando que N é o número de camadas. Então, quando temos somente uma camada, não temos uma órbita elíptica, né? Só uma órbita circular. Quando nós temos duas camadas, a primeira seria considerada essa primeira camada aqui. Já a segunda, ela vai ter duas órbitas circulares e uma órbita elíptica, visto que seria 2 menos 1. Eu separei dessa forma para ficar mais fácil de entender, mas na real seria o desenho dessa forma, porque para cada camada existe uma órbita circular. Então, se temos duas camadas, teremos duas órbitas circulares. E para cada camada, teremos N menos uma órbita elíptica. Então, teremos só uma. Se ficou alguma dúvida nessa aula, pode me mandar no direct do Instagram ou aqui mesmo no comentário desse vídeo, que eu vou estar lendo e respondendo todos. Eu espero que vocês tenham entendido e que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção. Eu gostaria só de lembrar que aqui na descrição está o link para o nosso Instagram, o nosso site e o resumo disponibilizado lá no Drive, certo? Um grande beijo e até mais!